Oi, gente, a gente vai falar sobre meio ambiente versus processo industrial. A gente vai ver durante essa aula que parece que as coisas estão desconexas, né? Que é muito assunto para colocar dentro de um. Na real, é muito assunto mesmo. A gente vai ver que uma coisa está muito interligada com outra, né? Processo industrial, que é algo que vem acontecendo há alguns anos, e aí junta isso com o meio ambiente, que é tudo que está ao nosso entorno, que está sendo alterado com esse processo industrial. Então vamos lá. O que é a industrialização, né? Quando que começou a industrialização? Então a gente tem que a industrialização ela começou a acontecer na Inglaterra na segunda metade do século XX e aí houve uma grande mudança no processo de produção. Como que teve essa grande mudança, né? O que antes era produzido em pequena escala e era feito em forma artesanal, começou a ser fabricada em grande escala. As máquinas começaram a fazer os trabalhos humanos. A gente parou de consumir só porque precisava, né? Antigamente a gente consumia por necessidade. Então, eu preciso de arroz, eu vou comprar um arroz. Eu preciso de um feijão, eu vou comprar um feijão. A gente parou o consumo dessa forma e a gente começou o consumo por acúmulo. Então, por exemplo, eu vou até o supermercado e compro 20 quilos de feijão, né? Compro 4 sacos de 5 quilos para eu poder acumular, porque esse acúmulo, né, essa necessidade de ter muito, faz com que a gente se sinta feliz, né? Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. É essa a lógica é, do capitalismo. E aí isso fez com que a poluição ela deixasse de ser local para ser uma poluição global. Por quê? Vamos pensar. Antigamente a gente tinha um tapeceiro ali na nossa rua que produzia tapete. Vamos supor que a gente mora no vilarejo e tem 12 famílias. E aí esse tapeceiro ele produzia um tapete para cada família por ano. Então ele produzia 12 tapetes. Quando a gente muda essa lógica de acúmulo, né, a pessoa, em vez de ter um tapete para usar na sala, e aí usar até acabar, e quando acabar ela jogar fora e comprar outro, agora não, né? Agora eu tenho que ter um pro Natal, um pro Ano Novo, um pro Dia das Crianças, eu tenho que guardar tapete para quando aquele não existe mais, eu já ter o outro guardado. Isso fez com que, em vez do tapeceiro produzir 12 tapetes, ele produzia, então, por ano 144. Dificilmente ele vai conseguir fazer isso só com as mãos dele, né? Ele vai precisar utilizar máquinas para fazer isso também. E aí, quando ele utiliza máquinas, normalmente essas máquinas elas liberam produtos poluentes, né? Libera gases que poluem. E aí esses gases eles vão contribuir para a poluição global. Então, se a gente pensar, por exemplo, que antigamente ele tinha algumas linhas de resta, alguns retalhos de pano que sobravam, agora não, né? Agora, além disso, além daquele espaço ali que ele vive, que ele poluía pouco, mas já poluía, ele vai poluir isso em grande escala, né? Numa escala tão grande que isso vai, todo mundo poluindo nessa grande escala, isso vai interferir no mundo como um todo, né? De forma global. E aí está intimamente ligado com o capitalismo, né? Aqui no Ocidente a gente vive numa lógica de que enquanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Então, por exemplo, todo mundo tem em casa um micro-ondas. Se as pessoas não tiverem um micro-ondas em casa, elas vão acreditar que a vida dela está muito ruim porque ela não tem esse micro-ondas. Mesmo que esse micro-ondas não seja utilizado dentro de casa, mesmo que ela saiba que ela pode esquentar a comida dela no fogão, a gente vai perdendo essas coisas que a gente fez tipo, a vida inteira para criar outras necessidades. Então, eu tenho necessidade de micro-ondas, eu tenho necessidade de ter um armário onde eu possa, um armário grande onde eu possa armazenar todas as coisas que eu vou consumir ali. Então, você não tem mais as coisas em pequena escala, né? Você tem as coisas em grande escala e essas coisas em grande escala afetam muito mais e acabam afetando o ambiente de forma global. Essas empresas, né, como eu já falei, elas liberam gases poluentes. Então, as indústrias, né, quando você muda a forma artesanal pela forma industrial, você deixa de produzir
aquela mínima poluição que todo ser humano produz. Então a gente precisa pensar, né? O planeta Terra, ele é uma biosfera e essa biosfera ela é fechada. Não existe fora, né? Não tem como a gente pegar o lixo e jogar para fora do planeta Terra. Tudo que a gente joga, que a gente fala que jogou fora, a gente está jogando em algum lugar do nosso planeta. Então não existe isso, né, de jogar fora. Como você não tem como jogar fora, qualquer atividade humana vai produzir poluição. No entanto, algumas poluições que a gente produz, a gente consegue reverter isso em outras coisas. Quando a gente faz isso em escala global, a gente não consegue fazer essa reversão. Além disso, o ser humano ele começou a querer também algumas formas de conforto. O capitalismo, né, a vida aqui no Ocidente, ela é contrária, né, ela é controversa ao meio ambiente. A gente não consegue pensar na ideia de conviver junto com o meio ambiente. A gente precisa transformar a natureza ao nosso entorno, né? A gente interfere em toda a natureza ao nosso entorno para que a gente faça aquele lugar ser o mais confortável possível para a gente. Então, por exemplo, a gente canaliza os córregos, os rios e todos os corpos d'água porque a gente precisa transitar naquele lugar, né? Então, ao invés de eu dar a volta no rio, ao invés de eu construir uma ponte, eu canalizo ele porque fica mais fácil. Então a gente canalizou o rio Tietê, a gente canalizou o rio Pinheiros e todos os seus braços, né? A Engabaú, Rio Tamanduateí, a gente foi canalizando todos os rios para que a gente pudesse, naquele lugar, construir fábricas, construir casas, construir indústrias e deixar aquele lugar o melhor, o mais próximo do que a gente conhece por progresso de vida, né? Então a gente tá ali interferindo em tudo para a gente ter essa vida que a gente considera que é uma vida de uma forma muito evoluída, né? Tanto que se a gente pensar, por exemplo, indígenas, se a gente pensar em quilombolas, que são civilizações que convivem em comunhão com a natureza, a gente olha com aquela cara de tipo, nossa, né, vive que nem bicho. Porque a gente, né, que vive dessa forma, vive em apartamento um em cima do outro, naqueles apartamentos bem pequenininho, em que quando você anda dentro de casa um bate no ombro do outro. Essa é a forma mais evoluída de se viver que o homem encontrou, né? O homem do Ocidente, para ele, é a evolução, é viver dessa forma. Quando você desce para levar as crianças para brincar, que não existe esse espaço, né? Tem que ter um espaço ali de brincar, que são poucos, né? São espaços bem pequenos, mas é isso, né? A criança não pode pisar na terra, a criança tem que descer para brincar em um lugar que seja cimentado, que seja asfaltado, porque nós somos muito evoluídos para poder viver em um lugar com terra, com árvore. Quem vive desse jeito é bicho, né? A gente não, a gente é evoluído demais para isso. Esse processo de urbanização e industrialização, ele trouxe também o êxodo urbano, né? Por quê? As indústrias começaram a oferecer serviços e as pessoas começaram a sair do campo e vir para as cidades para poder trabalhar, que é onde tinha, né, essa oferta de emprego. Então a gente tem o que a gente considera como êxodo urbano. Quando você tinha na cidade as pessoas que já tinham nascido ali, elas viviam ali em vilarejos, e aí elas tinham as casas construídas até mais próximas uma das outras do que no campo, mas mesmo essas casas uma mais próximas, elas ainda conviviam com uma certa comunhão com a natureza, ainda tinha árvore, tinha um córregozinho que não era poluído, que passava por ali. O que a indústria fez? Ela removeu esses vilarejos, então, tipo, você não pode ter casa, né? Você tem que viver, vocês vão construindo um em cima do outro aí, porque vocês estão ocupando muito espaço vivendo nesses vilarejos, né? Então, vai subindo um em cima do outro aí, porque aqui a gente precisa construir uma indústria. E aí essa indústria, ela ia jogando seus dejetos ali no córrego que tinha ali, que era onde as pessoas iam lavar roupa, onde as pessoas pegavam as águas para poder é, fazer a comida e tudo. Esses vilarejos, deram espaço para as indústrias. Como tinha essas indústrias, as pessoas saíram da cidade para vir trabalhar, porque a oferta de emprego era muito grande, elas precisam de gente para trabalhar ali.
quando você destrói não, né? Quando você destrói toda a natureza ao seu entorno, né? Tudo aquilo, os animais acabam ficando sem abrigo. Então a gente tem animais que entram em extinção porque ele não tem mais aonde ficar. É, alguns animais que a gente consegue fazer uma certa domesticação, mas daquela forma, né? Às vezes até incorreta, às vezes até criminosa, mas a maioria deles, né, os animais como um todo, eles vão ficar sem abrigo e aí eles vão começar a procurar espaços, né? A gente já escutou histórias de que, tipo, a onça entrou no meu quarto. Não, né, gente? Verdade é que ali é a casa da onça há muito tempo e alguém construiu uma casa ali, né? Não é a onça que entrou no seu espaço. Na verdade, foi a gente, quanto ser humano, que entrou no espaço da onça. Cobra, a mesma coisa, né? A gente cada vez mais vê histórias de que, entrou uma cobra na minha casa. É exatamente o contrário, né? A gente entrou na casa da cobra, tomamos o espaço dela, tomamos a casa dela, construímos uma casa ali e aí ela não tem para onde ir. Em algumas vezes, o único abrigo que ela encontra é uma residência que ela acaba entrando. E aí, com tudo isso, né, foi se vendo, né, a necessidade de se criar algumas leis para tentar, pelo menos, conter isso. Então, a gente tem lá em 1981 a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938. O que ela fala? A gente já tem indústria construída, né, não dá para... Até dá, mas a gente não vai mandar destruir essas indústrias, não vai mandar descer para baixo, passar um trator e derrubar. O que vai fazer? Se você quiser construir uma indústria, ou você que já tem uma indústria, quiser aumentar a sua indústria, né, aumentar a capacidade da indústria dela, você vai precisar de um licenciamento ambiental. Lembra que a gente falou lá de relatórios que as pessoas precisam? Então, um dos relatórios é esse, que é a licença ambiental. O que você vai fazer? Você vai procurar um órgão ambiental e aí normalmente esse órgão ambiental ele vai falar para você o que você precisa fazer. E aí normalmente você vai entrar em empresas de consultorias ambientais, que na sua composição normalmente tem biólogos, engenheiros ambientais, engenheiro florestal, algumas vezes também. E aí eles vão criar esse relatório para você conseguir a licença ambiental. Então, a partir de 1981, se você quer construir uma empresa, né, uma indústria, você precisa do licenciamento ambiental. Aí já tem uma indústria, vai aumentar a sua indústria, precisa de um licenciamento ambiental. Tanto que nessa época, né, tem algumas leis que elas funcionam de forma reversa, né? E como as pessoas sabiam que isso ia acontecer, elas começaram a aumentar a empresa, que elas falaram assim, vou aumentar a minha empresa daqui 5, 6 anos. Elas sabiam que essa lei ia sair, elas foram lá e aumentaram a capacidade da empresa antes, né? Reduziram, vieram antes fazer, aumentar o que tinha que aumentar, para não perder, né? Para não ter que fazer esse licenciamento ambiental depois. Então você tem ali até um aumento, né? Nessa época você tem até um aumento na poluição por causa disso. E aí depois tendo vai diminuindo novamente para chegar no que estava antes. A ideia é que isso um dia diminua, né, com esse licenciamento ambiental. Contudo, a gente tem políticas hoje em dia bem contrárias ao licenciamento ambiental. A gente tem bastante políticos que são contrários a isso, que estão eleitos, né? E aí eles lutam constantemente, né, diariamente para a retirada desse licenciamento ambiental. Não sei o que vai dar, não. Vamos lá. As indústrias, elas precisam tratar os seus efluentes industriais. E aí, para fazer esse tratamento, ela precisa de duas coisas, de gestão ambiental e de planejamento. Não tem como você fazer o tratamento dos seus efluentes sem fazer essa gestão ambiental e esse planejamento. A gestão ambiental, ela vai direcionar tanto o mundo corporativo, né, industrial, quanto o mundo industrial, na busca por esse equilíbrio entre produção e meio ambiente. Então, a gestão ambiental vai dar essa ideia pro empresário, né? Para a pessoa que tem essa cabeça de empresário, essa mente de empresário, que ela precisa de um equilíbrio entre o que ela produz e o tanto de dejetos que ela produz, né? Então ela precisa encontrar esse equilíbrio. Como que ela vai encontrar esse equilíbrio? Fazendo um planejamento. Então ela vai buscar soluções sustentáveis. As empresas, então, vão começar a ir atrás como ela pode solucionar aquilo de forma sustentável. O que é de forma sustentável?
Desenvolvimento sustentável é você pensar que você e a sua geração vai usufruir, né, de tudo que tem ali, vai utilizar, mas você vai utilizar de forma a pensar de que as próximas gerações também tenham direito a usufruir daquilo. Então você vai usufruir de forma que você não usufrua e use tudo, né? Zere aquele recurso. Então você vai pensar em soluções de como eu utilizo, por exemplo, uma árvore, né? Se eu trabalho com a madeira daquela árvore, como que eu utilizo aquilo e as próximas gerações também é, tenham aquela árvore para trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe com tronco de, de uma árvore, sei lá, de mangueira. Então, eu vou arrancar uma mangueira, mas quando eu arrancar uma mangueira, eu vou lá e vou replantar algumas mangueiras para que quando as próximas gerações crescerem e precisarem daquela mangueira, elas tenham aquela mangueira em disposição. Por quê? Porque eu plantei para elas. Eu utilizei um recurso, mas eu recoloquei esse recurso no lugar. Então, é isso que é buscar soluções de forma sustentável. Aí a gente teve depois a Política Nacional do Resíduos Sólidos. Eu lembro muito bem disso, porque eu lembro que eu estava na faculdade ainda, né, quando foi feita essa política, né, em 2010. E aí a gente participou de muitas plenárias para o desenvolvimento dessa política. Para a gente, enquanto pessoas comuns, né, não pensando em empresários, em pessoas que têm indústrias, para a gente foi pensar em como a gente utiliza, né, as pessoas para a gente trazer as pessoas para a gente. Então, por exemplo, antigamente era muito comum, e aqui em São Paulo isso ainda é comum, em outras cidades vocês vão ver que isso não é mais comum, da gente ter São Paulo, que eu falo é no estado de São Paulo, outras cidades, estado de Minas Gerais, alguns outros lugares já está mais evoluído com isso. Mas o que a gente pensava antes? A gente dividia o lixo. Então eu separo vidro, eu separo metal, eu separo orgânico, eu separo o que não é reciclável, eu separo papel, tudo separadinho, cada um no lixo. Eles inclusive têm cores, né? No azul eu coloco um, no vermelho eu coloco o outro. Isso fazia com que você desestimulasse as pessoas a separar o lixo dentro da casa delas. Porque pensa você ter lixeirinha de cor dentro da sua casa, ou mesmo se não for lixeirinha de cor, né? Você tem um saquinho para colocar cada coisa. Se pensar na vida das pessoas, na correria que é a vida das pessoas, você acaba fazendo isso ser impraticável. Dentro das cooperativas, o problema que a gente via é que as pessoas não separavam de jeito nenhum. E aí as pessoas trabalhavam nessas cooperativas de reciclagem, que a gente via muito nitidamente, era a gente trabalhando de forma muito sem dignidade, né? Porque a pessoa tinha que separar todo aquele lixo de comida, de papel higiênico, de tudo. O que foi pensado nessas plenárias? Que é mais fácil você convencer as pessoas a separarem o que é reciclável do que não é reciclável. Às vezes, algumas pessoas separam também o orgânico, né? Então, são 3 saquinhos lá em casa, um saquinho de orgânico, um saquinho de lixo reciclável e um saquinho de lixo não reciclável. Mas às vezes, mesmo que a pessoa coloque o orgânico junto com o não reciclável, se ela está separando o reciclável, isso aumenta de forma sobremaneira a dignidade das pessoas que estão trabalhando nas cooperativas. Por quê? Porque essas pessoas elas não precisam ficar lidando com todo aquele lixo ali, né? Você vai mandar e aí vai ter o saquinho lá, que é o saquinho do reciclável, e as pessoas só vão separar e fazer lá separação do que é papel, do que é vidro, do que é metal e só. Isso facilita muito a vida das pessoas. Você faz com que as pessoas reciclem mais, né? Separe mais o lixo. E aí isso dentro de casa, né? E aí isso vai refletir na dignidade dos trabalhadores lá nas cooperativas. Mas as indústrias, as empresas, né, elas também tinham conta, e a conta delas era muito maior nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque essa política estabelece as diretrizes para a destinação de resíduos produzidos pela indústria e empresa. Então, a indústria, a empresa, ela não vai simplesmente pegar o lixo dela, colocar lá no saco, colocar na frente, eu não tenho nada a ver com isso, não.
ela vai começar a se responsabilizar pelo seu lixo, né, pela destinação desse lixo. E aí isso começa a modificar toda a mentalidade do empresário. E aí a gente tem muita resistência, né, nesses 10 anos dessa lei. Você tem muita resistência, mas você também tem bastante avanço. Depois disso, a gente tinha a resolução CONAMA 357, que era de 2005. E aí depois disso surgiu, né, em 13 de maio, a resolução CONAMA 430, que ela complementa e altera a resolução 357, porque ela vai classificar os corpos de água, ela vai traçar, o que ela vai classificar o corpo de água, né? Falar o que é rio, o que é córrego, ela vai separar, falar o que é cada um. E ela vai traçar diretrizes ambientais e vai estabelecer condições para o lançamento de efluentes. Então, ela vai falar, essa indústria aqui, ela precisa fazer tal coisa com esse dejeto dela, e esse dejeto dela, depois de tratado, pode ser jogado no córrego, por exemplo, no corpo d'água do tipo córrego. Então, a resolução CONAMA, né, 430, ela foi alterada depois dessa política nacional de resíduos sólidos. Então, lá está falando de resíduos sólidos, aqui está falando de resíduos líquidos, mas uma coisa está atrelada à outra, porque algumas vezes um lixo está ali dentro do outro, né? E aí o que a gente vai fazer? A resolução CONAMA ela foi muito importante porque ela limitou a carga poluidora enviada para a natureza. Então, tipo assim, vocês não vão simplesmente pegar isso daí e jogar aqui, não. E ela vai determinar também onde ocorrerá o descarte. Então, você vai jogar em tal lugar depois de tratado. Então, você não vai simplesmente sair jogando lixo como que era o que as indústrias faziam até então, né? Elas não tinham não tinha nenhuma lei que estabelecia que ela precisava tratar, fazer o descarte correto. E enquanto não tem lei, os empresários saem fazendo do jeito que eles acham melhor. Eles só vão, tipo, dar uma paradinha. E aí essa paradinha às vezes tem até gasto econômico, né? Então eles só vão dar essa paradinha quando eles sentirem isso no bolso deles. O tratamento de efluentes, ele fala sobre restrições legais, né? Ele tem lei para o lançamento de dejetos in natura nos cursos d'água, então é o que a gente falou, né? Você não pode mais jogar o seu lixo do jeito que você produziu, você tem que tratar ele, e isso tem lei falando. Mas a gente também tem muito avanço tecnológico, né? E esse avanço tecnológico contribuiu para esse tratamento dos efluentes. Além disso, as cidades, os municípios, os estados, né? Eles oferecem tratamento de efluentes. As estações, né, de tratamento de esgoto fazem esse tratamento. Então, elas também fazem parceria com essas indústrias. Sei lá, a indústria dá uma parte do dinheiro e ela trata. Então, não é feito também de forma escrota, né? Se vira aí, não. Existem parcerias entre as empresas e o Estado, né? Os municípios e de forma federal também. A gente tem também, a gente pode encontrar maneiras de utilizar esses resíduos. Então, por exemplo, produzir compostagem. Sei lá, eu sou uma empresa, eu sou um restaurante e aí tem muita sobra de comida, que é uma sobra de comida que eu não tenho nem como eu doar. Então, o que eu posso fazer com essa sobra de comida? Compostagem, com as minhas cascas de verduras e legumes, com as folhas estragadas que eu utilizei, com o que veio estragado. Então, você começa a lidar com a criatividade do empresário brasileiro, que precisa encontrar meios de fazer com que aquilo que ele produz não seja mais poluente, não seja mais lixo, né? Ele vai precisar transformar aquilo em alguma coisa, ele vai precisar reduzir a carga que aquilo traz de poluição. E aí, para mudar a mentalidade do empresário brasileiro é uma coisa muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente utiliza algumas estratégias econômicas, né? Então, vamos lá. Quais são os benefícios quando você gere ambientalmente a sua empresa
Que benefício isso traz para a empresa de vocês? Então, o que a gente trabalha com o empresário, né? O que a gente conversa com o empresário? Primeira coisa, você tem redução de risco de acidente ecológico. Se você tem redução de risco de acidente ecológico, né? Acidente ecológico ele está intimamente ligado à saúde do trabalhador. Se você reduz esses acidentes, você tem um trabalhador mais ativo dentro da sua empresa, porque ele vai precisar faltar menos porque ele está mais saudável. Quanto mais doente ele está, menos ele vai, né? Então você tem um trabalhador mais ativo. Você tem uma comunidade ali, o entorno também mais saudável. E uma comunidade no entorno mais saudável, ela gera menos prejuízo em relação à multa, né? Ela não fica entrando em processo constantemente contra aquela empresa porque eles estão adoecendo por causa dos riscos que aquela empresa está causando. Então você reduz, uma das coisas é isso, né? Você coloca na cabeça dele de reduzir os riscos e o quão benéfico isso vai ser financeiramente para ele. Melhoria da imagem da empresa. Você tem que muitas pessoas, né, que elas só consomem coisas que são de empresas ambientalmente saudáveis, né, empresas ambientalmente sustentáveis. E aí essas empresas, elas também lidam muito com isso, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um exemplo de uma empresa que chama Natura, que é uma empresa de cosmético, e aí a Natura mudou toda a sua estrutura para ser uma empresa ecologicamente correta. E ser uma empresa ecologicamente correta melhorou toda a imagem da Natura no mundo inteiro. Então você tem gente que consome a Natura porque ela é uma empresa ecologicamente correta. Quando você pensa nisso, né, nessa melhoria da imagem da empresa, você faz com que você venda mais. Então, tem gente que nem vai usar um creme, mas ela compra porque é da Natura. Ela nem vai usar um cosmético e ela compra porque é da Natura e a Natura é uma empresa ecologicamente correta. É a lógica do capitalismo envolvida aí, né? A pessoa que não vai usar, que vai comprar para acumular, mas a sua empresa ela está ganhando com isso. Então, ela vai vender mais por causa dessa imagem. A adequação às leis vigentes. Então, enquanto mais adequado você tiver às leis, menos multa você vai precisar pagar, porque você está ali dentro da lei, está andando, caminhando certamente, então você está isento de pagar multa. Certificações. Existem certificações ambientais, tem empresa que tem selo verde, um monte de coisa, né? Uma dessas certificações é o ISO 14000. E aí o ISO 14000 ele oferece um monte de benefícios para a empresa, entre eles redução no imposto de renda. Então, essas estratégias que vocês vão começar a trabalhar dentro das empresas de vocês para convencer, né, o empresário que não está ligando para o meio ambiente, que não está ligando para a saúde do trabalhador, mas você vai começar a utilizar essas estratégias porque você, enquanto técnico de segurança do trabalho, está preocupado com a saúde do trabalhador, está preocupado com a saúde das pessoas ao entorno dessa empresa que você trabalha e está preocupado também entendendo que manter o meio ambiente, né, faz com que as pessoas sejam mais saudáveis. E aí, empresas que são ambientalmente incorretas não vai conseguir apoio financeiro, né? Não vai conseguir financiamento do governo de forma alguma, porque ela está fora da lei, então você não consegue. E os bancos estão cada vez mais relacionados com essa questão de meio ambiente, de não querer vincular a sua imagem a uma indústria que é ecologicamente incorreta. Então, algumas vezes você perde financiamento por ser ecologicamente incorreto. Então, isso trabalhar na cabeça do empresário brasileiro, já que ele não está preocupado com o seu funcionário, já que ele não está preocupado com o meio ambiente, a gente trabalha da forma, criando as estratégias que a gente pode, né? De trazer esse empresário para a gente, informando para ele o quanto que vai ser benéfico economicamente para aquela empresa. A gente tem a NR25, que é uma norma regulamentadora que define os resíduos industriais como aqueles provenientes do processo industrial. Então, o que é resíduo industrial? A norma regulamentadora 25 vem falar para a gente, né? E aí, seja a forma sólida, seja na forma líquida, ou seja na forma gasosa, né? Ou seja uma combinação disso tudo, a gente vai analisar as características físicas, químicas e biológicas, e isso não vai se assemelhar aos resíduos domésticos. Então, quando você analisa que está muito diferente, a gente classifica ele como resíduo biológico.
Então, por exemplo, vamos lá. Ah, na minha empresa os funcionários tomam banho. Quando a gente toma banho, a gente libera resíduos para o meio ambiente. Esse resíduo é muito parecido com os resíduos que as pessoas produzem em casa? Sim, as pessoas tomam banho em casa também, né? Então a empresa não precisa se preocupar com esse resíduo, né? Se ela quiser se preocupar, ótimo. Se ela não quiser se preocupar, o Estado se prontifica a tratar esse tipo de dejeto. Agora, por exemplo, um óleo que a empresa produz, que é um resquício do que ela produziu, e aí sobra aquele óleo ela precisa tratar, porque aquele óleo ele não tem características nem físicas, nem químicas, nem biológicas de um óleo doméstico, né? Ele vai ser um óleo completamente diferente daquele óleo que a gente usa em casa e a proporção dele também é muito maior, né? A gente usa um óleo, sei lá, às vezes sobra um óleo de uma fritura, alguma coisa, e aí que a gente precisa também destinar corretamente, né? A gente precisa aprender que existe uma forma correta de fazer a destinação disso, mas além disso, a indústria vai precisar tratar isso como um dejeto industrial. E aí ela vai ter que seguir lá tudo o que a lei fala de como ela deve se portar perante o descarte dos seus dejetos. E aí, qual é o objetivo da NR 25, né, da norma regulamentadora 25? É a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da obrigatoriedade das empresas estabelecerem medidas preventivas aos riscos dos resíduos industriais, desde a sua geração até a destinação final ambientalmente correta. Então é isso, né? A gente, enquanto técnicos de segurança do trabalho, vai trabalhar porque a gente sabe da importância que tem a saúde de cada pessoa, a integridade física de cada trabalhador, o meio ambiente ali no seu entorno. Então a gente vai trabalhar para a preservação disso. E aí você vai chamar a indústria, né, para ela cumprir o papel dela. Ah, mas eu não quero cumprir o meu papel. Então você vai pagar a multa. Tipo, eu estou te avisando que o jeito correto de você fazer é esse. Então a gente precisa trabalhar sempre nessa tentativa de trazer as pessoas para a gente da melhor forma possível. E aí, na maioria das vezes, pensando no empresário, pensando no financeiro, nas pessoas, quando a gente conversa com as pessoas, né, quando vocês forem dar palestra na empresa de vocês, é falar para ela o quanto que a saúde e a integridade dela, a integridade física dela é importante e por isso que ela precisa seguir aqueles passos que estão ali sendo recomendados dentro daquela empresa. A gente tem, né, a gente falou lá que a gente produz resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os gasosos a gente produz uma poluição atmosférica, né? O que é uma poluição atmosférica? A poluição atmosférica ela é menos perceptível para a gente, né? Às vezes a gente vê a liberação de gases, nem sempre a gente vê. Algumas vezes ela pode não estar visível para a gente. E aí, isso, enquanto poluição, é qualquer coisa que pode tornar o ar impróprio ou nocivo para determinada comunidade. Então, se ali onde eu tenho aquela indústria, eu faço com que o ar do que eu produzo ali, que o ar do entorno seja mais poluído, então eu estou produzindo uma poluição atmosférica. Apesar de ser menos perceptível, é o que o Estado tem maior gasto, porque a gente tem muito atendimento hospitalar por causa de poluição atmosférica. Para quem vive na cidade de São Paulo, principalmente ali no centro de São Paulo, para quem trabalha lá, você consegue perceber o quanto que a sua respiração vai ficando mais difícil por causa da poluição, né? Você olha ali, tá tudo poluído, você tem dificuldade de respirar, e é coisa que você não consegue falar bem assim, eu vou tomar um remedinho. Não, você vai para o médico, tomar uma inalação e tomar algum medicamento também, porque falta de ar, você não consegue respirar, né? Se você não consegue respirar, você tem a sensação de morte. Então você vai correr para o hospital, umas vezes você vai até ir para o hospital contra a vontade, que você vai desmaiar mesmo. Então o Estado ele tem um gasto enorme com atendimento hospitalar. Por isso que ele falou, tipo, não dá mais para isso ficar só nas nossas costas, a gente precisa dividir também esses problemas com quem é o produtor disso, né? Com quem quem traz o problema pra gente.
que normalmente são as indústrias. E aí, então, essas indústrias elas precisam fazer uma gestão da qualidade do ar. Elas vão precisar, de alguma forma, garantir o desenvolvimento socioeconômico delas, mas de forma sustentável. Então, mas eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer, eu tenho que produzir mais. Ok, mas você vai fazer isso de uma forma correta. Então, vai implantar filtros, vai fazer alguma coisa com que reduza essa poluição atmosférica, né? Isso não pode mais ficar só as pessoas recebendo ou só o Estado tendo que lidar com isso. As pessoas, os causadores disso, que são os empresários brasileiros, eles precisam lidar com isso de alguma forma. A gente tem a NBR, que é a lei, a NBR 10.004, que é de 2004, que ela é da ABNT, né? E ela vai classificar os resíduos sólidos. Então a gente falou lá, né, que a gente tinha os resíduos líquidos, os sólidos e os gasosos. O gasoso a gente já falou que causa poluição atmosférica. Os líquidos a gente já falou que eles precisam, né, ser tratados antes de serem enviados para os corpos d'água. E aí os sólidos, a NBR ela vai classificar quanto aos riscos. Então, ela vai falar se eles são, se o risco deles são potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. E aí qual a importância dessa NBR? Ela determina os principais aspectos físico, químico e biológico de uma massa de resíduo. Então, eu tenho ali um resíduo, às vezes ele é só sólido, às vezes é só líquido, às vezes é só gasoso, às vezes é uma mistura dos três, a mistura de dois desses. E aí ela vai falar quais são os aspectos que tem ali, né, em relação a químico, físico e biológico. Essa é a grande importância dessa NBR. E aí, como que ela vai fazer essa classificação? Eu trouxe um fluxograma aqui para vocês. Então, a gente tem lá os resíduos sólidos. Eu vou separar o meu resíduo. Ele é perigoso ou não perigoso? É a primeira classificação que eu vou fazer. Se ele for perigoso, eu vou classificar ele em tóxico, corrosivo, inflamável, reativo ou patogênico. Patogênicos são aqueles capazes de produzir doenças, né? Hoje também posso produzir, eu vejo ali e falo, ele é não perigoso. Aí eu vou classificar ele em inerte ou não inerte. Mas aí a nossa principal classificação é aqui em perigoso, né? Então, se ele é perigoso, eu preciso chegar em uma dessas. Se ele é perigoso, é porque ele é tóxico, ou é porque ele é corrosivo, é porque ele é inflamável, é porque ele é reativo, ou é porque ele é patogênico. Aí pode ser também não perigoso. Quando ele é não perigoso, é muito mais fácil da gente lidar, né? De encontrar soluções para esses resíduos. O problema mesmo é quando eles são perigosos e mesmo assim a gente precisa encontrar soluções para esses resíduos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço enormemente a atenção. E aí, qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigada, vocês estão sendo ótimos, estão caminhando muito bem. E é isso mesmo, vamos juntos, vamos lá.